Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho de volume, tá? O que é o volume? O volume nada mais é do que você verificar o quanto que um corpo ele ocupa no espaço, tá? Esse corpo ele pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso calcular o volume dessa caixinha aqui, tá? Ou seja, eu quero saber o quanto que essa caixinha ela ocupa no espaço, tá? Isso é calcular o volume. Então, pessoal, para a gente calcular o volume de algum sólido, a gente precisa ter uma unidade padrão. No caso do volume, a gente vai usar como unidade padrão um cubinho, tá? Esse cubinho aqui, que ele tem, ó, todos os lados dele mede 1. Então, ele tem 1 de comprimento, 1 de profundidade e 1 de altura, tá bom? No caso aqui, 1 centímetro. Ele vai ser a minha unidade padrão. Eu vou usar ele para calcular o volume de outros sólidos. Assim como quando a gente estudou comprimento, tá? Qual que é a nossa unidade de medida do comprimento? A gente tem centímetros, a gente tem metros. No caso do volume, eu vou usar como uma referência de comparação, tá? Ou uma unidade padrão, esse cubinho aqui, que tem lado 1, 1 e 1. Nesse caso aqui, 1 centímetro. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual que é o volume desse cubinho aqui. Tá? Como é que a gente calcula o volume desse cubinho? Simplesmente multiplicando as dimensões. O comprimento pela altura, pela profundidade. Ou seja, o volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Como aqui a gente tem 3 dimensões, a gente vai ficar com centímetro elevado ao cubo, tá? 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro vai dar 1 centímetro ao cubo. Então, toda vez que aparecer o expoente aqui 3, pessoal, a gente tem que saber que se trata de volume, tá? Bom, então vamos lá. A partir do momento que eu defini aqui o volume de um cubinho, que tem todos os lados iguais a 1, vamos calcular o volume de outros sólidos. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que verificar? Quantas vezes esse cubinho cabe dentro dos sólidos. Então, vamos lá. Ó. Nesse caso aqui, nesse nosso primeiro caso, quantos cubinhos desse aqui eu tenho aqui dentro? Vamos lá. Ó. Eu vou chamar aqui ó, de bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Está vendo que eu tenho 3 pilhas de bloco, tá? Então, ó, bloco 1, esse aqui, bloco 2 e o bloco 3. Vamos pensar no bloco 1, então. No primeiro aqui, ó. Eu tenho aqui duas faces aqui, 2 cubinhos aqui na frente, e eu tenho 4 aqui no fundo. Então, no primeiro bloco, eu vou ter 8 cubinhos, tá? No segundo bloco, mais 8. E no terceiro bloco, mais 8 cubinhos. Isso vai me totalizar 24 cubinhos desse. Então, dentro desse sólido, eu tenho 24 cubinhos desse. Então, o volume desse sólido seria 24 centímetros cúbicos. Mesma coisa para esse segundo sólido. Quantas vezes esse cubinho cabe aqui dentro? Aí o raciocínio é igual, ó. No caso aqui, ó, eu tenho 4 pilhas de bloquinhos, ó. Primeiro bloquinho, segundo bloquinho, terceiro bloquinho, quarto bloquinho, tá? Tenho 4 pilhas de 4 bloquinhos. Então, no primeiro bloquinho, a gente tem quantos cubinhos, ó? 2 aqui na frente, 2 aqui no fundo. Então, a gente tem 4 cubinhos, né? Só no primeiro bloco. Então, 4 daqui, mais 4 daqui, mais 4 daqui, mais 4 daqui. Então, vai totalizar 16, tá? 16 cubinhos. Então, nós temos um volume de 16 centímetros cúbicos. Ou seja, dentro desse sólido, cabem 16 cubinhos desse. E aqui? Então, a gente tem ó, a mesma ideia, tá? No caso aqui, a gente tem 5 pilhas de bloquinho. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, no primeiro bloquinho, ó, eu tenho 3 aqui na frente, eu tenho aqui 5 no fundo, então no primeiro bloquinho eu vou ter 15 cubinhos desse. 15 cubinhos. Quantos bloquinhos nós temos? 1, 2,
3, 4, 5. Então vai ficar, cada bloquinho tem 15, 15 vezes 5, que daria 75 cubinhos desse. Então o volume desse sólido seria 75 centímetros cúbicos. Beleza? A gente vai dedicar o estudo aqui ao volume de paralelepípedo, tá? O que é um paralelepípedo? São exatamente essas figuras que nós vimos aqui, certo? Elas lembram aí, pessoal, uma caixinha, né? Aquelas caixas de sapato, tá? Então aqui, todo paralelepípedo, na verdade toda figura espacial, ela tem 3 dimensões. No caso dos paralelepípedos, ó, então a gente vai definir aqui. Aqui vai ser o comprimento, tá? Então a gente tem comprimento, que eu vou representar pela letra C, tá? Aqui é a minha profundidade. Profundidade, que eu vou representar pela letra P. E aqui a gente tem a altura do nosso bloquinho, tá? Do nosso paralelepípedo. Então aqui a gente tem a altura. Então são 3 dimensões aí. Eu vou usar a letrinha A. Então a gente tem comprimento, profundidade e tem a altura, ok? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui com o meu bloquinho aqui, então aqui seria o meu comprimento, tá vendo? Ó, aqui seria a minha profundidade e aqui seria a minha altura. Só que isso é um pouco relativo, depende da posição aqui, ó. Se eu tiver com o meu bloquinho de pé, aí eu teria, ó, comprimento, profundidade e altura, tá bom? Só que isso aqui não vai influenciar, pessoal, na hora da gente calcular o volume. Por quê? O volume sempre vai ser igual, né? Independente da posição que está o seu bloquinho, tá? Então, aqui o bloquinho está nessa posição, ele tem o mesmo volume nessa posição. Então, o volume ele não se altera, tudo bem? Como é que eu faço aqui para calcular o volume sem precisar contar a quantidade de cubinhos? Eu vou pegar, pessoal, e vou multiplicar as 3 dimensões, né? Então a gente viu que ele tem 3 dimensões. Todo paralelepípedo tem 3 dimensões: comprimento, altura e profundidade. O volume do bloquinho vai ser obtido multiplicando as 3 dimensões. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Tá vendo? Olha só. A gente já sabe, tá, que esse bloquinho aí é o mesmo que a gente viu agora há pouco, tá? A gente já sabe que ele vai ter um volume de 24, porque eu tenho 24 cubinhos aqui. Esse aqui a gente já sabe que vai ter 16, e esse aqui a gente já sabe que vai dar 75, tá? Vamos observar agora as dimensões. Olha só, aqui eu tenho 2 unidades, então o comprimento que eu tenho aqui é 2. De profundidade, ó, eu tenho 4 unidades, tá? Vamos colocar em centímetro, tá? Então 2 centímetros, ó. Aqui, ó, de profundidade eu tenho 4 centímetros, tá? E de altura eu tenho 3 centímetros. Observe que quando eu multiplico as 3 dimensões eu vou ter o volume. Então, ó, o volume vai ser igual 2 vezes 4 vezes 3. Ou seja, o meu volume, ó, 2 vezes 4 é 8, vezes 3 é 24. Tá? Como está tudo em centímetros, 24 centímetros ao cubo. Ok? Nesse caso aqui. Então, a gente tem, ó, 2 unidades aqui no comprimento, 2 unidades na profundidade e 4 unidades na altura. Então, 2 unidades aqui no comprimento, ó, então seria aqui 2 centímetros, né, de comprimento, 2 centímetros de profundidade e 4 centímetros de altura. Então, se eu for multiplicar aqui, ó, o volume vai ser igual 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2 é 4, vezes 4, 16. 16 centímetros ao cubo. E no terceiro aqui, ó, quanto vale as minhas dimensões? Ó, então aqui eu teria comprimento, profundidade e altura. Então eu teria, ó, no comprimento 3 centímetros, na profundidade, ó, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros de profundidade, né?
E aqui de altura, 1, 2, 3, 4, 5 de altura, tá? 5 centímetros de altura. Então o volume seria igual, ó, 3 vezes 5 vezes 5, ó, multiplico. 3 vezes 5 vezes 5. É só você multiplicar as três dimensões. 3 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar 15, vezes 5 de novo, 75 centímetros ao cubo, ok? Então é assim que a gente calcula o volume de um paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, né, lembra ali o tijolinho, lembra ali a caixinha. Para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as dimensões, tá? Foi isso que a gente acabou de comentar. Então, por exemplo, ó, tem aqui um paralelepípedo qualquer, certo? Então, ó, eu coloquei aqui as dimensões, ó, o A, o B e o C. Eu estou usando letras para generalizar. Essas letras poderiam ser qualquer número. Então, se eu quero calcular o volume desse sólido aqui, eu vou multiplicar as três dimensões: comprimento, profundidade e altura. Então, o meu volume seria, ó, A vezes B vezes C. Essa daqui, pessoal, é uma formulinha. Essa formulinha, ela serve para calcular o volume de um paralelepípedo. Vamos aos exemplos. Então, aqui, quero calcular o volume dos paralelepípedos abaixo. Então, esse caso aqui, pessoal, é um caso especial de um cubo, tá? Um cubo, ele também é um paralelepípedo, só que ele tem todos os lados iguais aqui, ó, tá vendo? Ó, 4, 4, 4. É isso que caracteriza um cubo. Então, qual que seria o volume aqui no caso? Ó? Seria 4, ó, comprimento, vezes profundidade, vezes a altura. Como são todos os lados iguais, 4 vezes 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao cubo, que é igual a 64, tá? Como está em centímetros, pessoal, então é centímetros ao cubo, tá? Não esquece de colocar o cubo para indicar que é volume. Nesse segundo caso aqui, ó, agora eu não estou mais com centímetros, estou trabalhando com metros. Então, no final, vai ficar metros ao cubo. Multiplicando as dimensões aqui, ó, comprimento, profundidade e altura. Então, 8 vezes 5 vezes 4. Tá? Então, ó, eu sei que 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 8, bom, 2 vezes 8 é 16, então vai dar 160. Tá? 20 vezes 8, 160 metros cúbicos. Tá joia? Então, é assim que a gente calcula o volume de um paralelepípedo. Muito facinho, né? Vamos então para os exercícios? Então agora, pessoal, vocês vão pegar a apostila na página 111. Então agora a apostila, página 111. Vou resolver os exercícios com vocês aqui. Então vamos lá. Acompanhe aí a leitura que eu já vou resolvendo. Então o exercício número 1, ele diz o seguinte: uma caixa de presente tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as dimensões 30 centímetros de comprimento. Então a gente tem comprimento 30, 17 de largura. Pessoal, a largura e a profundidade é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, tem uma caixinha aqui, tá? Então, ó, uma caixinha como se fosse a caixinha de presente, comprimento, tá? A largura e a altura, tá bom? Então, ó, a largura aqui seria a mesma coisa que a profundidade, tá bom? Então, ó, comprimento, largura e altura, tá? Então, 30 de comprimento, 17 de profundidade ou de largura e 14 de altura. Tá tudo em centímetros. Centímetros, centímetros, centímetros. Então, calcular o volume, basta você multiplicar essas dimensões, tá? A ordem aí não importa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ficaria 30 vezes 17
vezes 14. Resultado disso vai dar 7.140 centímetros cúbicos. Exercício número 2. Qual é o volume do sólido a seguir? Então ele te deu aí o desenho. Se você olhar pelo desenho, você vai ter de comprimento 3,5 em metros. De profundidade você tem 8 metros. E de altura você tem 1,2 metros. Então o volume vai ser igual, só multiplicar essas três dimensões. 3,5 vezes 8 vezes 1,2. Resultado disso vai ser 33,6, como está em metros, metros cúbicos. Exercício 3. Um tijolo baiano de 6 furos possui as dimensões 9 cm por 14 cm por 19 cm. Qual é o volume de uma unidade dele? Bom, pessoal, então é que ele não especificou, tá, o que é o comprimento, o que é a largura, mas, né, no caso aí, como eu sei que se trata de um tijolo, a gente saberia, mas a ordem aí não importaria. Basta você saber que para calcular o volume, você tem que multiplicar as três dimensões. Então, o volume do nosso tijolo seria 9, que é uma dimensão, 14, outra dimensão, e 19, outra dimensão. 9 vezes 14 vezes 19 vai resultar em 2.394, como está em centímetros, centímetros cúbicos. Bom? Exercício 4. Comprei um painel para a sala de estar, na qual a região para colocar o televisor possui 1,1 metros de comprimento, 70 centímetros de altura e 5 centímetros de profundidade. Qual o volume destinado para o televisor? Então, pessoal, aqui ele te deu o comprimento em metros e as outras duas dimensões ele te deu em centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar tudo na mesma unidade. Então, eu vou transformar metros em centímetros. E aí a gente tem que lembrar aqui, ó, quando você tem 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, para transformar metros em centímetros, eu tenho que multiplicar por 100. Então, para transformar de metros para centímetros, basta você multiplicar por 100. Então, aqui eu tenho 1,1 metros. Como eu quero transformar em centímetros, multiplica por 100. Multiplicar por 100 é você deslocar a vírgula para a direita. Duas casas, tá? Porque tem 2 zeros o 100. Então, ó, uma vez daria 11, né? Porque a vírgula vem parar aqui. Mais uma vez, como não tem aqui, você coloca o zero. Tá? Então, ficaria 110 centímetros, tá? 1,1 vezes 100 vai dar 110 centímetros. Aí ele te deu que a altura é 5 centímetros. E a profundidade... a altura é 70 centímetros, né? Então, a altura é 70 centímetros. E a profundidade é de 5 centímetros. Então, para eu saber o volume, é só multiplicar as três dimensões. 110, está tudo em centímetro agora, vezes 70, vezes 5. 110 vezes 70 vezes 5 vai resultar em 38.500 centímetros cúbicos. Ok? Virando a página, exercício número 5. Qual é o sólido de maior volume? Um cubo de aresta 4 metros ou um paralelepípedo retângulo de dimensões 6, 4 e 2? Então, pessoal, primeiramente, o que é aresta? Tá? Vou desenhar um cubo aqui.
Aresta é justamente o valor do lado aqui do cubo, tá? Ó, então isso aqui é uma aresta, tá? Então, ó, quantas arestas tem um cubo? Vamos montar o cubo aqui, ó, para a gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um cubo ele tem 12 arestas. Cada aresta daqui vale 4 metros. Então, ó, 4 metros aqui de comprimento, 4 metros de profundidade e 4 metros de altura. Então, qual que seria o volume desse cubo aqui? Ó? É só você multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64 metros ao cubo. Agora, vamos desenhar um paralelepípedo retângulo aqui. Então, a gente tem aqui o paralelepípedo. E ele me deu as dimensões dele. Ele falou que ele tem 6 por 4 por 2, tá? Qual que seria o volume, então? Ó? Basta você multiplicar as dimensões. 6 vezes 4 vezes 2. 6 vezes 4, 24, vezes 2 é 48. Então, deu 48 metros cúbicos, tá? Então, quem tem um volume maior é um cubo de aresta 4, tá? Então, cubo de aresta 4. Maravilha? Exercício 6. Uma construtora precisa de 12 metros cúbicos de areia para terminar uma obra. Então, ele me deu o volume de areia que eu vou precisar, 12 metros cúbicos de areia, para terminar uma obra. Sabendo-se que as dimensões internas da carroceria de cada caminhão são. Então, ó, vamos calcular o volume da carroceria do caminhão para ver se vai caber ou não essa quantidade de areia. Se não couber, eu vou precisar de mais caminhões. Então, o comprimento aí da carroceria é de 3,5 metros. A largura da carroceria é de 2 metros. E a altura da carroceria é de 0,9 metros. Então, vamos calcular o volume da carroceria e ver se vai caber aquele volume de areia. Então, ó, volume da carroceria vai ser, basta multiplicar as três dimensões. 3,5 vezes 2 vezes 0,9. Se você multiplicar esses valores, o resultado vai ser 6,3 metros cúbicos. Ou seja, um caminhão não vai ser suficiente, tá, pessoal? 2 caminhões já vai dar, porque vai passar de 12, tá? Então vai caber os 12 metros cúbicos de areia. Então eu vou precisar de 2 caminhões. Um caminhão não é o suficiente, tá? Então a resposta, 2 caminhões. Tá? Que aí daria, se eu fosse usar os 2 caminhões, tá? Aí daria 12,6, né, metros cúbicos. Aí já seria suficiente para carregar a quantidade de areia. Exercício 7. Um aquário possui 22 centímetros de comprimento. Ó, 22 centímetros de comprimento. 10 centímetros de largura. 10 centímetros de largura. E a altura possui o dobro da medida da largura. Se a largura é 10, então a altura vai ser de 20 centímetros, tá? Ele quer que você calcule o volume desse aquário em centímetros cúbicos. Então, calculando aqui, basta multiplicar as três dimensões. 22 vezes 10 vezes 20, tá? E aí você vai ter o volume do aquário. Então, o volume vai ser igual a 22 vezes 10 vezes 20, vai dar
4.400 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume do aquário, ok? E o exercício número 8, pessoal, é aquele exercício que vocês têm que elaborar, tá? Então, elabore um problema de cálculo de medida de volume utilizando as unidades de medidas mais usuais. Quais são? Centímetros e metros, né? Você pode utilizar medidas reais, pegando algum objeto real como modelo, como por exemplo aqui a caixinha, tá? Pode pedir um esboço da figura e pode conter conversões simples de medida. Em seguida, troque de apostila com o colega, permitindo que ele resolva o seu exercício e você resolva o exercício dele. Posteriormente, compartilhe os problemas em sala de aula, tá? Como nós estamos fazendo aqui as aulas virtuais, pessoal, no momento vocês vão apenas elaborar o exercício e resolver, tá joia? Após isso, vocês já podem estar fazendo a tarefa 13, tá ok? Então, por hoje é só, pessoal. Tenham bons estudos. A gente se vê no plantão, ok? Um abraço a todos.